Esse daqui é um dos últimos textos que Moisés direciona ali o povo de Israel, prestes a entrar na Terra Prometida. Ele sabe que ele não vai entrar na Terra Prometida, Deus já tinha comunicado isso para ele, mas como um exemplo de liderança, Moisés segue liderando o povo, direcionando o povo à entrada em Canaã, mesmo sabendo que ele não iria entrar. E chegamos no capítulo 30. O texto em que refletiremos hoje é o capítulo 30. E o capítulo 30, ele é praticamente uma continuação do capítulo 28. Olha que interessante. Então, para a gente entender o capítulo 30, ele é uma resposta ao capítulo 28. O capítulo 28, a gente já teve uma pregação sobre ele aqui na quarta-feira. O irmão Roberto Ferli pregou sobre ele. E ele é dividido em duas partes. Então, vou fazer só uma recapitulação aqui do capítulo 28, porque provavelmente muitos não estavam presentes. No capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, Moisés fala para o povo as bênçãos que eles irão receber se eles obedecerem a Deus. Então, do versículo 1 até o versículo 14, fala sobre as bênçãos que eles irão receber, e é sobre isso que o Roberto Ferli pregou, inclusive. E do versículo 15 até o versículo 68, Moisés fala sobre as maldições que eles irão receber, ou as punições que eles irão receber se eles desobedecerem. E a gente precisa entender esse contexto, porque o povo que está ali com Moisés, prestes a entrar na Terra Prometida, é um outro povo, uma outra geração daquela geração que saiu do Egito. Ou seja, é um povo que está bem próximo de uma punição por uma desobediência. Não foram eles que foram libertos do Egito. Foram os seus pais, a sua geração anterior. Só que o que aconteceu? Eles se rebelaram, murmuraram, reclamaram com Deus durante o caminho. Deus os puniu e eles ficaram rodando durante 40 anos no deserto, até que aquela geração toda morresse e entrasse os filhos. Então, olha que interessante esse contexto do que a gente vai ler agora. Moisés vai falar, ele vai avisar o povo sobre o que vai acontecer com eles se eles desobedecerem a Deus. Mas esse povo que estava ouvindo essa mensagem era um povo que tinha isso muito vivo na sua mente, porque os seus pais haviam acabado de ser punidos. Então, logicamente, o que a gente pensa? Esse povo não precisava de uma mensagem dessa. Por quê? Porque esse povo ele tinha acabado de viver isso. Ele tinha acabado de presenciar essa punição. Mas a gente vai ver a importância que Moisés dá para relembrar essas instruções para que não aconteça a mesma coisa com eles depois. Só que o mais interessante, a gente vai ver que no fim do texto, Moisés fala já sabendo o que vai acontecer com eles, que eles vão desobedecer. Ou seja, é um aviso já sabendo do futuro. O que a gente vai ler hoje aqui é um texto profético. É um texto profético em que a gente vai poder entender quais são os princípios dessa profecia que Deus traz, tanto para aquele povo de Israel, quanto para nós até hoje. Então vamos ler o texto, para ficar mais claro da gente conseguir entender, porque esse contexto é muito importante, realmente, por isso que eu falei dele antes, para a gente poder entender melhor. Capítulo 30, a partir do versículo 1, se der para projetar aí, por favor, para os irmãos irem acompanhando, aqueles que não estão com a Bíblia. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, o seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta.
O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e delas vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para que tenham que dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Senhor, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus, para te cultuar, que teu Espírito agora esteja falando conosco, nos direcionando, para que a gente possa ser edificado pela tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, dentro desse contexto, Moisés dá as últimas advertências para o povo. Vocês vão entrar, vocês estão prestes a entrar. Mas aí você vê que no primeiro versículo aqui ele fala, quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês. Que coisas são essas? Do capítulo 28. A bênção, que é até o versículo 14, e a maldição, que é do versículo 15 até o versículo 68. Quando tudo isso acontecer, quando tudo isso for colocado diante de vocês, como vocês reagirão? É isso que Moisés começa falando aqui. Qual será a reação de vocês quando vocês receberem a bênção e quando vocês forem punidos pelos seus erros e pelas suas falhas? Só que Moisés já sabe o que vai acontecer. Aqui, nesse contexto, eles iam entrar ainda na Terra Prometida. O que a gente sabe depois, já sabendo da história, o que vem acontecer depois é o quê? O povo desobedece, o povo se rebela, mesmo na Terra Prometida. E o que acontece? O povo é dividido em dois reinos, entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é exilado pelos assírios, o reino do sul é exilado pelos babilônicos. E se desfaz. A gente sabe que isso vai acontecer, mas aqui eles ainda não tinham ideia que isso ia acontecer. Eles estavam prestes a tomar posse da terra que Deus havia prometido para eles. E na cabeça deles, eles estavam, pronto, vai estar tudo concluído. A gente vai receber a terra que é de Abraão, a terra que é de Jacó, a terra que mana leite e mel, e estaremos bem-sucedidos. Só que Moisés avisa, se vocês não tomarem cuidado, vocês serão dispersos. E quando vocês forem dispersos, Deus trará vocês de volta. Moisés está falando uma profecia, Moisés está deixando aqui uma profecia que aconteceria com eles centenas de anos depois, quando eles se rebelassem, quando eles fossem exilados para a Babilônia e fossem restaurados como Israel. Olha que interessante isso. Moisés está falando de um recomeço para o povo antes mesmo deles iniciarem a nova vida. Moisés já está falando de uma coisa lá na frente, porque Moisés estava sendo direcionado por Deus e Deus sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. Às vezes a gente está prestes a começar uma coisa nova. Às vezes a gente está prestes a iniciar um novo que para a gente é desconhecido. Só que para Deus, Ele já sabe tudo o que vai acontecer e muitas vezes o que a gente recebe de informação já é coisa do planejamento de Deus lá na frente, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. É confuso para o pessoal dessa época entender?
É confuso. Imagina só você no lugar deles. Na cabeça deles, eles estavam chegando para aquilo que era a conclusão de vida deles como povo. Só que não, tinha muita história para acontecer pela frente ainda. Eles ainda iriam ser exilados, eles ainda iriam retornar, Deus ainda iria mandar Jesus. Olha quanta coisa que iria acontecer até que chegasse a nós. E quantos começos e recomeços eles passaram nesse período, irmãos? E aí trazendo para as nossas vidas, e é isso que eu quero que a gente reflita hoje. Quantos recomeços a gente passa e a gente ainda vai passar? Quantas mudanças a nossa vida vai ter e como estamos preparados para lidar com essas mudanças e principalmente com esses recomeços que às vezes Deus nos faz passar. Essa é a linha de pensamento que a gente precisa ter essa manhã, porque é isso que Moisés está falando para esse povo, só que a gente precisa ter maturidade para entender isso. Na última pregação que eu fiz aqui, há 15 dias atrás, eu falei muito sobre maturidade espiritual. E uma das coisas que a gente precisa ter para entender as profecias de Deus para as nossas vidas é maturidade espiritual. Olha o que eu vou contar para os irmãos. Sabia que nem toda promessa bíblica é para você e nem para mim? Nem tudo que é prometido na Bíblia é para nós. Olha que interessante. Tem muita promessa bíblica que foi para o povo de Israel e já se cumpriu e não é mais para nós. Tem muita promessa bíblica que é para nós, que é para o povo de Deus como geração total, que vai se concluir ainda com a volta de Cristo? Sim. Mas, infelizmente, com a nossa imaturidade, muitos se apropriam dessas promessas que às vezes não são para nós e querem fazer disso o seu modo de viver. E aí o que acontece? Eles se frustram. No capítulo 28, que eu falei, tem uma promessa, por exemplo, que coloca ali, em que Deus fala através de Moisés que o povo de Israel vai ser o quê? Vai ser cabeça e não cauda. Quem nunca ouviu isso? Deus me criou para eu ser cabeça e não cauda. Isso é clássico. Quem nunca ouviu essa profecia no meio evangélico hoje em dia? Eu fui criado por Deus para ser cabeça. Eu não fui criado por Deus para ser cauda. Espera aí, quem fala isso? Sabe o contexto em que Deus está falando isso? Sabe o que estava acontecendo? Por que Deus estava falando isso? E olha que interessante, o versículo que fala isso é no versículo 63. Quando eu falei o quê? Do versículo 15 até o versículo 68, o que é? Maldição. Punição. E ali que está escrito que Deus fala, eu os criei para ser cabeça e não cauda. E aí o povo pega um versículo, uma promessa como essa, totalmente tirada do contexto, se apropria disso e passa para os outros como se fosse que se a gente crer, tudo que a gente fizer vai dar certo. E a gente vai liderar tudo. Por quê? Porque a gente é cabeça e não cauda. Isso é imaturidade espiritual, isso é interpretar a Bíblia da forma errada. A gente precisa entender que existem cumprimentos históricos para as profecias que estão na Bíblia, existem cumprimentos espirituais para as profecias que estão na Bíblia e existem cumprimentos escatológicos para as profecias que estão na Bíblia. Ou seja, tem profecias que já se cumpriram no tempo de Israel, tem profecias que se cumpriram espiritualmente através de Jesus, através da nova aliança, através do Espírito Santo que habita em nós, e tem profecias que ainda irão se cumprir na eternidade. É complicado muitas vezes entender isso? É. Por isso que a gente precisa estar na igreja. Por isso que a gente precisa buscar o entendimento, para não sair por aí se apropriando de coisa errada e fazendo coisa errada e principalmente se frustrando quando isso não dá certo. Quem coloca na cabeça que foi criado para ser cauda, que foi criado para ser cabeça e não cauda, na primeira dificuldade, no primeiro problema que encontra na vida, o que acontece? Se frustra e acha que a Bíblia está errada, porque não foi para isso que ele foi criado. Onde já se viu? Então isso que eu estou crendo é mentira. A gente precisa ter discernimento para entender essas coisas. E olha só, eu vou profetizar agora sobre a vida dos irmãos. Eu não sei o que, mas eu tenho certeza que vocês vão passar por problemas e bênçãos até vocês morrerem. Olha só.
Tenho certeza disso, irmãos. Profeta. Eu tenho certeza que vocês vão passar por problemas e bênçãos até Jesus voltar ou até nós irmos nos encontrar com eles. Isso é fato, irmãos. Isso vai acontecer com todos nós. Não precisa ser uma profecia que Deus me revelou para trazer isso para os irmãos, porque isso vai acontecer com todos nós. Aliás, profecia, naquilo que nós entendemos, é você levar a mensagem de Deus para os outros. Então aqui, agora, eu estou trazendo uma mensagem bíblica para os irmãos. O Espírito Santo está falando através da minha vida. Então, neste momento, estou sendo profeta. Não quer dizer que a minha profissão é ser profeta. E a interpretação errada que muitos fazem, ou até mesmo a interpretação maquiavélica que muitos fazem para poder dominar sobre os outros, para poder ter sucesso sobre os outros. A pessoa se auto-intitula profeta e sai por aí falando um monte de coisa. Só que tem mais uma característica das profecias. As profecias bíblicas, elas, e aí sim, todas elas sempre apontam para Cristo. Sempre apontam para Cristo. Então você pode ter recebido alguma mensagem em uma igreja, o Espírito Santo pode ter falado com você, você pode ter interpretado aquilo como uma profecia, pode, eu não estou dizendo que isso não aconteça. Só que o que é necessário que nós façamos quando isso acontece conosco? A gente precisa ir para a Bíblia, a gente precisa ir orar, e a gente precisa entender qual é o objetivo daquilo. Aponta para Cristo? Porque isso tem que ter em toda a profecia bíblica. Ela precisa ser direcionada para Cristo, e a gente vai ver que essa também é direcionada para Cristo. O Antigo Testamento, de uma forma geral, ele aponta para Cristo. Ele é direcionado para Cristo. Mas a gente vai ver, e eu vou falar de 3 características aqui que a gente encontra nessa profecia, que a gente tem que levar isso para as nossas vidas, no nosso dia a dia, de uma forma prática. E a primeira coisa que a gente vê é que o Deus que a gente serve é um Deus que nos ama e é um Deus que é bom. A gente vai ver do versículo 3 até o versículo 9 que Moisés traz ali, a partir da mensagem de Deus para o povo, uma série de bênçãos. O versículo 9 é o mais claro quando revela isso. Ele diz: o Senhor Deus dará a vocês abundância em tudo que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Olha só, Deus aqui está prometendo para o povo abundância no fruto do seu ventre. O que isso quer dizer? Que eles iriam multiplicar como nação. Eles iriam crescer, eles iriam ter filhos. Essa não foi a promessa que Deus havia feito para Abraão lá no início? Então, Deus está confirmando isso aqui através de Moisés. O fruto do seu ventre será próximo. Aí passa para o quê? Para o fruto dos seus animais, o fruto da terra. O que é isso, irmãos? É a economia deles. Vocês serão prósperos financeiramente, porque eles plantavam e eles cuidavam de animais. Essa era a forma econômica da época. E Deus está prometendo ali para eles: vocês serão prósperos financeiramente. E Deus também fala: eu me alegrarei com vocês, assim como me alegrei com os pais de vocês. Ou seja, Deus é um Deus que quer nos abençoar. Essa é a primeira coisa. Nós somos de uma linha doutrinária mais tradicional. E muitas vezes a gente acaba, infelizmente, deixando de crer nas profecias de bênçãos para nossas vidas. Porque a gente, como eu falei, a gente olha o que vem sendo feito aí fora de forma errada, e a gente, infelizmente, leva para o oposto. Criados para sofrer. Fomos criados para sermos apenas servos, sofrendo, dando a outra face. O crente foi criado para sofrer. E não é isso. Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que quer nos abençoar.
Deus é um Deus que nos abençoa diariamente. Só que muitas vezes a gente não repara. Muitas vezes a gente não vê isso e, principalmente, a gente não agradece, não somos gratos a Ele por isso. Quando a gente olha lá para o Novo Testamento, tem uma parábola que eu acho interessante, que é do juiz iníquo, em que Jesus conta para as pessoas o quê? Tinha um juiz que não era ímpio, e ali havia uma viúva que pedia para que ele julgasse a sua causa. E ele, no começo, não julgou, ela insistia, até que o juiz iníquo foi e atendeu a causa da viúva. E aí Jesus compara esse juiz iníquo com Deus. E ele fala a frase que fecha a parábola. Se um juiz iníquo atende uma viúva, que não era nem sua filha, imagina o pai de vocês com aquilo que vocês pedirem. Jesus mostra para a gente que Deus tem prazer em nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele quer que sejamos felizes. Ele quer que nós desfrutemos do prazer que podemos ter ao sermos filhos dele. Isso é profecia bíblica. Isso é característica de Deus. Deus é amor. Ele nos ama e Ele quer nos abençoar o tempo todo. Só que nem só disso é a nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis. E o que Moisés está profetizando para o povo aqui é isso. Vocês irão passar por momentos difíceis, mas Deus irá restaurá-los. Deus irá trazer vocês de volta. No versículo 3, na NAA, ele fala, então o Senhor Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês. A NVI, eu achei mais interessante a tradução dela, em que ela fala, Deus irá restaurar vocês. A NAA traz mudará. A NVI traz restaurar. E o termo original aqui no hebraico, que é shuv, eu não sei, faz tempo que eu saí da aula de hebraico, então o Lucas está mais próximo ali, se ele lembrar, se esses irmãos tirem dúvida com ele. Mas esse termo aqui no original, ele quer dizer que é trazer de volta a origem. É isso que ele quer trazer, ele está mostrando para a gente. Então, o que Moisés está falando aqui vocês vão se afastar, mas Deus, Ele vai trazer vocês de volta para eles e abençoar. Olha que interessante. Vocês vão se afastar. É uma linha. Vocês irão se afastar. Mas Deus vai trazer vocês, vai restaurar vocês à originalidade. E a partir daí, vocês serão abençoados. Amém. Não é vocês vão se afastar e vocês serão abençoados. É vocês irão se afastar. Deus vai restaurar e vocês serão abençoados. Há uma restauração no meio. E essa restauração não é somente de salvação. Não é somente do seu arrependimento de reconhecer como pecador e entregar sua vida a Cristo. Isso, graças a Deus, a maioria de nós aqui já fizemos. Mas quantas coisas na nossa vida não precisam ser restauradas para serem abençoadas? Quantos locais em que vivemos, meios em que vivemos, como por exemplo o nosso casamento, quantos casamentos não precisam ser restaurados para serem abençoados? Quantas famílias e relacionamentos familiares de pais e filhos não precisam ser restaurados para serem abençoados? Quantos relacionamentos, de uma forma geral, na igreja, no trabalho, os locais em que nós estamos inseridos, não precisam ser restaurados para serem abençoados? Só que na maioria das vezes, o que a gente quer é ser abençoado direto. A gente não quer passar pela restauração. Porque na maioria das vezes, a restauração o quê? Dói. A restauração, a gente não gosta de sentir aquilo. Porque para ser restaurado, o que precisa ser restaurado, irmãos? É aquilo que está quebrado. Senão não precisaria ser restaurado. E isso dói. Muitas vezes, para arrumar alguma coisa, dói. Eu estou com o meu carro lá amassado. Quem já passou ali viu, que ele está até com um curativo lá, que a gente colocou um band-aid no carro.
Não vou contar como aconteceu, porque senão minha esposa vai ficar brava. Mas, o que acontece? Para arrumar, o martelinho de ouro vai fazer o quê? Vai bater, vai entortar, vai mexer, para poder restaurar e trazer a forma de novo. Se o carro sentisse dor, iria doer. Ele ia ser amassado para poder desamassar. Ele iria apanhar, entre aspas, para poder voltar à forma original. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Muitas vezes esse processo de restauração, ele dói, mas ele é necessário. E a gente fica adiando isso. A gente fica prorrogando isso, ao invés de chegar, eu sei que eu estou com alguma coisa que precisa ser resolvida com o meu marido, com a minha esposa, com um irmão da igreja, eu preciso passar por isso, e eu preciso chegar, aceitar isso, colocar diante de Deus e falar para Deus, restaura o meu casamento, restaura a minha vida, restaura o meu relacionamento, restaura o meu envolvimento na igreja, restaura o que precisa ser restaurado, para que eu volte à minha originalidade. E qual que é a nossa originalidade, irmãos? Como seres humanos, nossa originalidade é a perfeição. Fomos criados por Deus, perfeitos. Caímos por causa do pecado, mas voltaremos a Ele de forma perfeita, através da restauração da nossa vida. Claro que essas restaurações pontuais, elas não vão nos levar à perfeição. É uma coisa contínua, em que nós vamos continuar passando isso até o retorno de Cristo ou a nossa ida. Só que isso vai ser feito, e a gente tem que permitir que isso seja feito, porque Ele morreu na cruz por nós e temos a esperança de viver com Ele eternamente. É por esse motivo que precisamos ser e devemos ser restaurados. E a gente não tem que fazer isso por medo, amor, irmãos. A gente tem que fazer isso por gratidão. Quando a gente é criança, a gente cresce com base, muitas vezes, em ameaças. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Se você fizer isso, você vai ser disciplinado. Se você fizer isso, X. Se você fizer aquilo, Y. E assim vai indo. Quem é pai sabe que não tem como fugir disso. E a gente vai indo. Só que quando a gente traz para a igreja, a gente também cresce achando que o nosso relacionamento com Deus é assim. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser punido. E a gente cresce num evangelho de troca. Eu vou fazer para ser abençoado. Se eu não fizer, Deus me castiga. E a gente vai desenvolvendo uma imagem na nossa cabeça que Deus é um juiz apenas que está sentado lá em cima, olhando para a nossa vida, esperando a gente cair para nos punir. O Senhor, Ele é 100% justo, ou Ele é plenamente justo, a forma correta de falar? Sim. Mas Ele também é plenamente amor. Explicar isso de forma humana, irmãos, é impossível. Nem em concílio a gente explica isso, então fiquem em paz, porque não dá. Mas a característica de Deus é essa. Então a gente precisa entender que Deus não é um Deus ranzinza, um juiz iníquo que está prestes a nos punir, olhando e desejando que a gente caia para que a gente seja punido. Não. Assim como Deus também não é um Deus que não se frustra no sentido de se irar com os nossos pecados e permitir que nós façamos qualquer coisa. O evangelho tem sido deturpado nesses dois opostos. Tem muita igreja hoje em dia que está pregando, não tem problema, Deus te ama. Vem do jeito que você está. E até aí, beleza. Só que continua também do jeito que você está. Não precisa mudar. Não tem problema. Deus é amor. Deus é plenamente amor. Então você não precisa mudar, você não precisa lutar contra os seus pecados. Pode continuar, não tem problema, vive da forma que você quiser, porque Deus te ama do jeito que você é.
Isso é um falso evangelho. Assim como é um falso evangelho, aquele evangelho que coloca Deus simplesmente como um punidor. E que você leva o evangelho com um fardo nas costas. Deus não quer que você o obedeça e o sirva por medo de ser castigado. Ou por medo de não ser abençoado. O que Deus quer que nós façamos é que vivamos um evangelho de amor, de relacionamento com Ele em amor. Ontem tivemos nosso encontro aqui e eu fiz essa pergunta para o pessoal que estava presente. Por que Deus criou o homem? Vocês já pararam para pensar isso? É uma pergunta filosófica. Por que Deus criou você? Por que Deus criou Adão lá no início? Deus precisava do homem? Não, Deus não precisava do homem. Deus queria ter um bonequinho para ele para brincar? Para faça isso, faça aquilo? Também não. Deus não queria isso. Deus, ele vivia de forma perfeita, e ele vive ainda na eternidade de forma perfeita na sua trindade, e o que ele faz? Ele cria o homem para compartilhar esse amor, essa maneira de viver perfeita, que é tão boa, que ele fala, eu vou criar o homem para que ele desfrute dessa realidade junto comigo. Esse relacionamento perfeito, que nós ainda não sabemos como é, porque não vivemos isso. Ele é tão perfeito que a gente não sabe ainda o que vai ser, só saberemos na eternidade como ele vai ser. Mas é por isso que fomos criados, para que dessa forma perfeita pudéssemos viver em comunhão uns com os outros e em comunhão com Ele. E era isso que era o Éden. Só que aí caímos, falhamos e chegamos aqui. Precisamos ser restaurados. Precisamos voltar a isso. E aí entra no segundo ponto. Para a gente poder ser restaurado, para poder viver essa plena comunhão com Ele, para poder viver quase um pleno casamento, quase um pleno relacionamento da melhor forma possível aqui na Terra, o que a gente precisa, o primeiro passo é de arrependimento. No versículo 2 e no versículo 10, a gente vai ver, e voltarem para o Senhor, o seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno. No versículo 10 ele também fala, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Lembra que o versículo 9 fala de uma série de bênçãos? O versículo 10 continua, se derem ouvidos à voz do Senhor. As promessas bíblicas, na sua grande maioria, elas são condicionais, irmãos. Assim como essa também é. São promessas condicionais, em que nós devemos fazer. Só que aí olha a casca de banana aí para a gente não escorregar. A gente não tem que fazer para merecer. Não é isso? Nós temos que fazer porque já recebemos e fazemos por gratidão. Se a gente falar que eu vou obedecer, então eu mereço a bênção. E aí o que acontece? A gente não é abençoado e a gente se frustra. Então eu faço por quê? Eu não faço para merecer ser abençoado, eu faço porque eu já fui abençoado na morte de Cristo na cruz. Eu já fui abençoado pela soberania de Deus que cuida da minha vida e me abençoa todos os dias. Eu já fui abençoado porque eu tenho uma família, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho filhos, porque eu tenho um trabalho, porque não importa o que aconteça, Deus cuida de mim. É por isso que eu faço. E não para merecer um emprego melhor, uma casa melhor, um marido mais bonito e etc. Eu faço porque eu já fui. Vários versículos bíblicos, várias promessas bíblicas a gente vai ver isso. 2 Crônicas 7,14 fala, se o meu povo se humilhar, então eu ouvirei do céu. João 15,7, se permaneceres em mim, pedirei o que quiseres. A gente vai ver que as promessas bíblicas, na sua grande maioria, aquelas em que envolvem o ser humano, elas são condicionais. A gente precisa agir, a gente precisa fazer a nossa parte, não para merecermos,
mas porque somos gratos. Quando a gente vai para o projeto evangelístico no carnaval, a gente faz o bazar, a igreja toda doa, a gente leva um caminhão de coisa lá para doar. A palavra é doar. Só que o que a gente faz? A gente não doa. A gente faz o quê? A gente vende. E a gente vende para quê? Para ter lucro? Não, porque a gente vende a R$1. A gente vende por quê? Porque quando a pessoa paga, nem que for R$1 por aquilo, 50 centavos, 2 peças por R$1, no subconsciente dela, ela está entendendo que ela está agindo para receber aquilo. Então, o que ela faz? Ela valoriza. Isso é meu. Eu agi. Então, eu valorizo. Quando somos abençoados, quando agimos e recebemos as bênçãos de Deus, o objetivo não é que merecemos aquilo, mas que valorizemos aquilo. A gente precisa valorizar o sacrifício de Cristo por nós. A gente precisa valorizar o que foi feito por nós na cruz e o que Deus faz por nós no dia a dia. A gente precisa valorizar termos um teto. A gente precisa valorizar vivermos, como o pastor Neto sempre fala, vivemos num país sempre em crise. E estamos aqui. E às vezes a gente entra em desespero e acha que, nossa, agora já era, agora piorou de vez. Irmãos, não tem jeito. É assim. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa valorizar estar, não estamos aqui. Eu estou aqui há 35 anos. Vou fazer 35. Tem irmãos que já passaram por muito mais coisa que estão aqui. Por que estão aqui? Porque Deus os sustentou até aqui. É isso que a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar as bênçãos de Deus para a nossa vida. E essa valorização, o ponto inicial dela é o arrependimento. A gente precisa se arrepender para poder ser restaurado. E quando somos restaurados, a gente passa a valorizar o que Cristo fez por nós. A gente precisa se arrepender do que estamos fazendo errado nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso emprego, onde estivermos inseridos, para poder ser restaurado e valorizar o que Deus nos deu. Valorizar o seu esposo, valorizar a sua esposa, valorizar os seus filhos, valorizar o seu emprego, valorizar onde Deus te colocou. Porque esse é o objetivo dele para a sua vida. Para que ele seja glorificado através da sua vida, onde você estiver. A gente vai ver que muda o nosso panorama. Não muda a situação que estamos inseridos na maioria das vezes. Mas muda aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos. E a gente precisa estar atento a essas oportunidades que nós temos de nos arrepender. Moisés está avisando o povo aqui, ó. Vocês estão tendo a oportunidade de se arrepender. O povo ouviu? Ouviu. Lá no versículo 18, no fim do capítulo, Moisés até fala, no versículo 18 eu nem vou ler, mas ele já até deixa claro, ele dá o spoiler do que vai acontecer com eles. Ó. Então hoje lhes declara que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Olha o que Moisés está falando. Eu estou falando isso para vocês, mas eu sei que vocês não vão ouvir. Vocês vão entrar, vão atravessar o Jordão? Vão atravessar o Jordão, mas infelizmente vocês não vão praticar isso. E o que vai acontecer? Vocês vão receber a punição que tem no capítulo 28. E aí eu faço essa pergunta para vocês, irmãos, e para mim. Por que a gente precisa passar por isso para poder ser restaurado? Por que a gente precisa esperar as coisas ruins acontecerem para sermos quebrantados? Por que a gente precisa ser demitido para poder valorizar o nosso emprego? Por que a gente precisa chegar no ponto de pedir o divórcio para valorizar o nosso casamento? Por que a gente precisa chegar ao tempo de não falar mais com os nossos filhos para poder valorizar um relacionamento sadio com eles? Por que a gente precisa ser como o povo de Israel? A gente tem a oportunidade de fazer agora. A gente pode fazer antes da tragédia. Depois da tragédia, é possível restaurar? É possível restaurar, porque essa é a profecia. Moisés está falando, ó, depois que vocês serem espalhados, Deus vai reunir vocês de novo. Essa é a profecia.
Deus vai estar conosco mesmo após a tragédia, se ela acontecer. Mas a pergunta é, por que ela precisa acontecer? Por que a gente não pode agir antes da tragédia acontecer? Por que a gente precisa esperar uma igreja rachar para resolver os relacionamentos da igreja, para resolver os trabalhos da igreja? A gente tem a oportunidade de agir antes. Deus nos mostra, Deus nos avisa. Deus coloca na nossa frente, você está no caminho errado. Volta para o caminho certo. E a gente fecha os nossos ouvidos, fecha os nossos olhos e segue. E aí, quando dá ruim, a gente se frustra. E aí a gente coloca a culpa em quem? Em Deus. Qual que é a lógica nisso? A gente precisa estar atento a essas oportunidades. E aí, por último, a gente vê do versículo 11 até o versículo 14, em que Moisés vira, e de uma forma muito didática, o texto até o versículo 10, ele é difícil de ser compreendido. Mas do versículo 11 até o versículo 14, parece que Moisés está falando com criança. Parece eu falando com as minhas filhas. Ele vira e fala, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é difícil. Não está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham que buscar. Não está do outro lado do mar, para que vocês tenham que buscar. A única coisa que vocês precisam fazer é ter essa palavra dentro do coração e da boca de vocês. É isso. Moisés vira e fala, eu estou falando para vocês. Só em Deuteronômio, esse já vai entrar é o quarto discurso de Moisés. Só em Deuteronômio ele está falando pela quarta vez. Imagine todas as outras vezes que ele falou durante o Pentateuco. Ele está falando, não é difícil. Basta você querer se colocar diante de Deus, para que Deus haja na sua vida. Para a gente fazer, irmãos, não é impossível. A gente costuma colocar a culpa no quê? Quando a gente não faz. É muito difícil. A gente sempre terceiriza a culpa. Isso é desde o início. Desde o início. Quando a gente olha lá para Adão e Eva, foi a mesma coisa. Quando Deus confronta Adão pelo pecado, ele vai e coloca a culpa em quem? A mulher que você me deu. Ele não culpou nem a mulher. Ele culpou quem? Deus. A mulher que o Senhor me deu. Se você não tivesse me dado, isso não tinha acontecido. Olha a falta de responsabilidade jogando para o lado. Aí a mulher vai e culpa quem? A serpente. Não fui eu. Foi a serpente. Ou seja, a gente sempre terceiriza a culpa. A gente sempre usa desculpas. Por que você não está vindo para a igreja? Não estou vindo na igreja porque estou trabalhando muito. Por que você não está vindo na igreja? Não estou vindo na igreja porque estou com um filho pequeno. Por que você não está vindo na igreja? Igual falamos. Por que você não está indo na igreja? Porque eu casei. Porque é assim, o pessoal casa, some. Nossa, até babei aí. O pessoal casa, desaparece, entra num limbo que a gente não acha mais. Aí tenta fazer de tudo. Não é mais jovem, não é mais adulto, não é mais homem, não é mais mulher. O pessoal simplesmente desaparece. E a gente fica tentando caçar eles. Onde estão? Não sei, sumiram, casaram. Por quê? Porque casou, sumiu. Sempre tem uma desculpa. Estou estudando muito para passar no vestibular. Meus filhos estão dando muito trabalho. O culto é muito cedo. Está muito frio. Está muito calor. E aí a gente vai tentando adaptar, tentando cobrir ali como igreja, tentando fazer, tentando atender, mas sempre tem alguma desculpa para não resolver. Porque a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Eu falei disso há 15 dias atrás, irmãos, a autorresponsabilidade. A gente precisa entender que se algo está errado no ambiente em que eu estou envolvido, parte daquela responsabilidade pode e provavelmente é minha. Eu preciso olhar para aquilo e entender que não é impossível obedecer. Sabe por que não é impossível obedecer, irmãos? Porque nem tudo o que acontece nessa vida é culpa do diabo. A gente cisma em culpar ele por tudo. Só que lá no Novo Testamento, lá no livro de Tiago, ele vai falar, peraí, nem tudo que acontece na sua vida é culpa do diabo. Você peca porque você quer pecar. E não por culpa dele. Ele te cria armadilhas para que você caia. Mas você só cai se você quiser. Todo mundo que é salvo foi o quê? Liberto
da escravidão do pecado. Então, em outras palavras, falta vergonha na nossa cara. Porque a gente peca porque a gente quer. Porque a gente não é mais escravo do pecado. Todo o pecado que a gente comete, irmãos, é porque a gente quis cometer. Antes de ser salvo, éramos escravos do pecado e não podíamos não pecar. Sim, a partir do momento que somos salvos, que entregamos nossa vida a Cristo, fomos libertos do pecado e pecamos porque queremos. Todo mundo peca? Todo mundo peca, mas todo mundo peca porque quer. Ah, não é eu peco porque eu sou pecador. Não, você é pecador porque você peca. É por isso, a gente inverte a ordem, a gente usa até isso como desculpa. Ah, não, eu sou pecador, então a vida é assim, eu vou pecar. Não, você peca porque você quer pecar. Ou seja, não é impossível obedecer. A gente deve obedecer. E a gente obedece por quê? Termino deixando esse versículo para os irmãos. 2 Coríntios 5,14 fala: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente tem que obedecer, porque o amor de Cristo nos constrange. É por isso. E agora eu deixo o versículo 19 do capítulo 30 de Deuteronômio. E esse, por favor, se der para projetar aí, que ele é muito importante e é com ele que eu quero fazer a nossa oração, para encerrar esse momento. Versículo 19, Moisés fala assim, 30, 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés colocou diante do povo a escolha entre a vida e a morte. Eu não sou Moisés, longe disso, mas como profeta de Deus neste momento, eu estou trazendo da parte de Deus para os irmãos a escolha entre a vida e a morte, que é o pecado. Essa escolha a gente precisa fazer diariamente. A gente precisa escolher todos os dias a vida e não a morte, porque o pecado é a morte. E aí eu não estou falando só de salvação. E se Deus quiser, e você está tendo essa oportunidade, se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de fazer isso agora. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso, é a oportunidade de arrependimento. É a oportunidade de escolher a vida e não a morte. Mas, como eu falei, nós que já fomos salvos por Cristo, também precisamos escolher diariamente no meu casamento, todos os dias, o que eu vou escolher? Eu vou agir com a vida ou com a morte, que é o pecado? Na minha igreja, no meu trabalho, onde eu estiver, a gente tem que escolher entre a vida e a morte diariamente, porque é isso que Deus quer que façamos. Vivamos essa vida de relacionamento e restauração com Ele. Amém? Amém. Baixe sua cabeça. Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço porque o Teu Espírito fala conosco, te agradeço porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente em nossas vidas, Senhor Deus. E te agradeço porque o Senhor não cansa de nos restaurar. Te agradeço pelo Teu perdão, te agradeço pela restauração que o Senhor faz em minha vida e na vida de cada irmão aqui diariamente, Senhor Deus. Sabemos que somos falhos, mas reconhecemos a partir de mim, Senhor Deus, o quanto precisamos mudar, o quanto precisamos ser restaurados, Senhor Deus, diariamente, para nos parecermos mais com Cristo, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor esteja completando essa palavra em cada coração aqui, Senhor. Se há alguém que ainda não
te reconheceu como Senhor e Salvador, Senhor Deus. Que o teu Espírito incomode, Senhor Deus. Que essa pessoa possa escolher a vida que só é recebida através de Ti, Senhor Deus. Que a gente possa escolher a vida nas nossas pequenas decisões no dia a dia. Nas decisões onde estivermos, Senhor Deus, em qualquer ambiente que estivermos inseridos, que a gente consiga, Senhor Deus, estar cada vez mais próximos de Ti, vivendo essa vida de relacionamento contigo para a qual fomos criados, Senhor Deus. Complete, através do Teu Espírito, essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.